Depois a gente vai lá no finalzinho, capítulo 40. Capítulo 42, depois, e versículo 7. Jó 4, do 1 ao 3, e depois 42, e o versículo 7. Amém? Amém. Quem achou, diz amém. Amém. Jó capítulo 4, versículo 1 ao 3. Livro de Jó, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Amém? Vamos ler? Que diz assim: Então respondeu Elifas, o Tenamita, e disse: Se atentarmos, falar-te e fardar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. Vamos ler o 4 também. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Sim, irmãos. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti te perturba. Amém? Vamos lá para o 42, versículo 7. Glória a Deus. Mesmo livro, Jó 42 e 7. Amém? Ele diz assim: Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o Tenamita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Ciro. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, igreja. Ele faz coisas grandes. Aleluia. E impossível de acontecer. A Bíblia fala, que a gente já conhece, a história bem conhecida, que Jó passou pelo vale muito grande. Você vai ver, Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo que ele tinha. Todos os seus bens, os seus filhos. A única coisa que Jó tinha e não perdeu foi a sua mulher, porque ela permaneceu viva. Mas até os filhos Jó perdeu. Perdeu a saúde, perdeu tudo que Jó tinha, ele perdeu. Mas a gente vai ver que Jó ele não era um homem desobediente a Deus. Jó não era um homem que desonrava a Deus. A Bíblia vai falar que Jó era um homem reto, que Jó era um homem justo, que vivia em santidade com Deus. Aleluia. Mas o porquê dessa aflição sobre a vida de Jó? O porquê Jó teve que passar por esse momento tão difícil, perder os seus filhos, perder os seus bens e ficar só. Por que isso aconteceu na vida de Jó? E a Bíblia vai dizer que Deus, querendo mostrar para o inimigo, disse: toca, eu permito. Satanás ele queria dizer a Deus: Deus, olha, Jó só é justo porque o Senhor dá tudo que ele tem. Tudo que ele tem, o Senhor dá. Tudo que ele quer, o Senhor vai lá e dá. O Senhor tem guardado a vida de Jó, não tem deixado que nada aconteça. É por isso que ele tem honrado. E Deus disse a Satanás: eu permito, toca. E a Bíblia fala que ele tocou. E ele devastou a vida de Jó até onde Deus permitiu. Ele tocou em tudo que Jó tinha. E até na sua pele. Porque Deus permitiu. Eu já abro parênteses aqui para dizer: ele não toca aonde Deus não permite. Ele só vai até onde o Senhor, que manda em toda
coisas permite. Ele queria tirar a vida de Jó. Ele queria destruir totalmente Jó. Mas Deus disse, só toca até aí. Até na carne eu deixo você tocar, mas na vida que ele tem, você não tira, porque ele é meu. Aleluia. A vida, o sopro de vida que eu tenho, quem tira sou eu, porque quem manda sou eu, e ele teve que obedecer, irmãos. Até para ele fazer algo, ele precisa pedir permissão, porque Deus é o dono de todas as coisas e também é dono dele, porque foi Deus que criou. Amém? E a Bíblia fala que ele tocou, feriu Jó, e Jó ficou sozinho, sem ninguém, sem nada. A Bíblia fala que a única coisa que restou para Jó foi um caco de telha, para ele coçar suas feridas quando estava atormentando. Porque eu creio que não era fácil para Jó passar por aquele momento de enfermidade, além da pressão de ter perdido tudo. Imagina. Aleluia. Em um dia apenas Jó perde sua família, perde seus bens, um homem que era muito rico, um homem que tinha uma família abençoada, que só vivia festejando, o homem mais rico, mais sábio, que todo mundo olhava e dizia assim, não, Jó é o cara. E de repente o inimigo das nossas almas destrói tudo que Jó tinha. E a Bíblia vai dizer que Jó ali fica só. Ninguém consegue nem chegar perto dele, porque tem um versículo que ele diz, até o meu ânimo era insuportável. As crianças zombam de mim quando me veem. Veja, irmãos, que aflição tão tremenda. Ninguém queria chegar perto de Jó, mas a Bíblia vai falar de 3 amigos: Elifas, Bildade e Zofar, se eu não me engano. Esses 3 que se diziam amigos de Jó, vai até Jó. Jó está aflito, está ali sendo atormentado por aquela enfermidade. E esses amigos vão até Jó e Elifas começa a dizer: não era tu aquele que fortalecia o povo? Não era tu aquele que, quando o povo estava com os joelhos vacilantes, que não queria mais honrar a Deus, tu tinha uma palavra certa, uma palavra de vida, uma palavra que restaurava? Não é tu este? Não é tu que, quando alguém estava aflito, tu ia e ajudava através de palavra consolada, tu fortalecia aqueles que estavam vacilantes? Não é tu, Jó? E porque você está assim, ele começa a indagar. Começa a dizer: Jó, certamente tu pecaste contra Deus, porque o caminho do ímpio é esse, é o mal. Certamente tu fizeste algo contra Deus e Deus não se agradou de ti. E Deus não está mais olhando para ti, Jó. Certamente pecaste contra Deus. Aleluia. E às vezes, irmãos, é dessa maneira. Nunca, na maioria das vezes, não tem ninguém para nos ajudar. Mas quando vê a gente no fundo do poço, aí vai lá e pisa. E diz assim: tu tá aí porque tu merece. Tu tá aí porque tu fizesse alguma coisa. Certamente pecasse contra Deus, certamente se desviasse do caminho, mas para estender a mão é complicado. Você vai ver um exemplo disso na história que Jesus conta do bom samaritano. Aleluia. Tinha muitos que por ali passaram, sacerdote, levita, nenhum deles estenderam a mão para o homem. Aleluia. Que estava caído e foi assaltado na beira do caminho. Aleluia. Nenhum estendeu as mãos, mas um publicano não, perdão, irmãos, o samaritano, homem que nem era da nação daquele outro homem que estava ferido, estendeu as mãos, levantou, colocou aquele homem que estava ferido em seu jumentinho, levou para hospedagem, cuidou dele e ainda pagou para cuidar do homem. Esse foi o bom samaritano. E muitas vezes Jó precisava de um amigo desse, alguém que dissesse: não, Jó, tu está aqui, mas eu vou orar por ti. Tu está aqui, Jó, mas certamente eu não sei o que aconteceu, mas eu estou contigo. Mas os amigos de Jó não foram assim. Quando Jó estava passando pela adversidade, eles disseram: tu pecou. E começaram a falar palavras, irmãos, e mais palavras. Você vai ver
Jó, desde o capítulo 4 até o capítulo 42, os amigos de Jó apontando e criticando a vida de Jó. Aleluia. O livro inteiro eles dizendo: ó, tu pecaste contra Deus, tu fizeste alguma coisa, porque não é normal alguém estar passando por isso. Aleluia. E a Bíblia diz que Jó não fez nada, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que Jó era justo, que Jó era reto. E os amigos disseram: tu pecaste, tu fizeste algo, tu se afastaste de Deus. E ainda tinha a mulher de Jó, que dizia assim: Jó, até quando? Tu está passando por essa adversidade toda, Jó. Até quando tu vai permanecer fiel a esse Deus? Aleluia. Até quando tu vai guardar a tua perseverança em Deus? Até quando tu vai permanecer fiel? Tu não está vendo que Deus te abandonou, Jó? Aleluia. E a Bíblia diz que a resposta de Jó para ela foi: mulher, tu falas como uma louca. Eu aceitei o bem de Deus, o mal não iria eu também aceitar. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó em todo momento honrou a Deus. Jó em todo momento não se desvencilhou da vontade de Deus. Só que se a gente for olhar direitinho, irmãos, todo aquele drama que estava acontecendo, os amigos, a mulher, era Satanás falando através deles. Aleluia. Satanás queria que Jó negasse a fé. Aleluia. Que Jó se afastasse do Senhor e dissesse assim: olha, eu estou passando por tudo isso, eu não fiz nada, já era, acabou, eu vou desistir. Aleluia. E muitas vezes ele ainda trabalha assim. Aleluia. Na vida do crente que quer ser fiel, na vida daquele que quer perseverar até o fim, ele diz: olha, vou apertar aqui para ver se ele desiste. Vou usar aqui para ver se ele se afasta. Vou usar o pai, vou usar a mãe, vou usar o parente, vou usar o vizinho para que ele desista da fé. Vou jogar na cara dele que ele não é crente em nada. Vou dizer para ele que ele não faz nada. E Satanás usa, irmãos, a boca de muitos para ver se a gente desiste da fé. Para ver se a gente se afasta do propósito real, que é a salvação, que é estar diante do Pai. Imagina se Jó tivesse dito: realmente, Deus não está me vendo, não. Deus, para mim já era, eu vou desistir, entregar os pontos. Ele não teria vivido o que aconteceu aqui no capítulo 42. Você vai ver no capítulo 42, o último versículo que eu li, Deus defendendo Jó. Aleluia. Às vezes a gente quer falar, alguém se levanta e diz: tu é terrível, tu está fazendo isso, tu está aprontando, tu está fazendo aquilo e aquilo, e a gente quer se defender. Aleluia. E a gente quer conversar e falar, e você vai ver que até Jó tenta rebater os amigos e dizer: não, isso não é errado. Mas no final, capítulo 42, versículo 7, e Deus falou com Elifas e disse: olha, a minha ira se acendeu contra mim, porque tu não falaste que era verdade de mim, e também sobre o meu servo Jó. Ou seja, tu está mentindo sobre mim, tu não me conhece e tu está falando mentira sobre Jó também. Porque eu conheço a Jó, eu sei quem Jó é, eu conheço por onde Jó tem andado. E não foi diferente, irmãos. Imagina se ele tivesse desistido. Deus não tinha honrado. A Bíblia vai dizer que Deus deu mais 10 filhos. E a Bíblia vai dizer que as filhas dele eram mais formosas do que a no início. Que os filhos eram mais fortes do que os no início. Deus aumentou os gados, Deus aumentou as jumentas, Deus aumentou tudo que ele tinha. Deus deu em dobro. Por quê? Porque ele foi provado, mas passou pela prova. Ele foi tocado, foi humilhado, foi massacrado, foi ferido, mas venceu. Sabe por que já venceu, irmãos? Tem um segredo em tudo isso.
Jó não deixou seu coração se irar contra aqueles amigos. Você vai ver no capítulo 41, se eu não me engano, que Jó orou pelos seus amigos. Aleluia. Se fosse outro, dizia assim: eu era para aqueles terríveis que estavam me criticando, por aqueles faladores de 40 que estavam me criticando, não vou não. Aleluia. Eles que se resolveram com Deus. Mas Jó não. Jó disse: eu vou orar. Eu vou orar por vocês. E quando ele orava pelos amigos, Deus mudou a história de Jó. Foi quando ele orava, foi quando ele se dobrava e se humilhava e dizia: olha, Senhor, os meus amigos não sabem o que está falando, porque eu sou reto. Eu tenho orado. Ontem foi falada a palavra aqui de Ezequias, que chorou e lamentou e disse a Deus: Deus, lembra-te de como eu andei na tua presença. Eu acredito que enquanto orava pelos amigos, ele dizia: Senhor, lembra-te de como eu andava pela tua presença, de como eu te honrava. Quando os meus filhos iam fazer uma festa, eu tinha que te oferecer sacrifício para que eles não pecassem contra ti. Lembra-te de como eu andava em santidade, em retidão na tua presença. E perdoa esses meus amigos, porque eles não sabem o que estão falando asneira. Não sabem que eu não pequei contra ti. Mas eu sei quem tu és. E eu sei, a Bíblia vai dizer assim, que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Ainda que alguém estivesse dizendo: Jó não pecasse, Jó não se desviasse da fé, ele dizia: não, eu sei que Deus vai mudar a minha história. Vocês podem até me criticar, podem até falar mal de mim, mas Deus vai mudar o meu estado. Ele tinha confiança no Deus a qual ele servia. E Satanás, irmãos, saiu envergonhado na vida de Jó. Satanás teve que sair da presença de Deus com o rabinho entre as pernas, porque Jó orou a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: seja um crente de Jó, mesmo que esteja passando pelo vale, honre a Deus e não escute aquilo que o inimigo tem usado as pessoas para dizer ao teu respeito. Honre a Deus e mantenha a tua fidelidade, porque aquele que é fiel, Deus honra. Aquele que é fiel, Deus exalta. Aquele que é fiel, Deus não deixa perecer. O inimigo até tenta tocar, mas Deus não permite. Ele permite até um certo ponto. Deus sabe até onde é o teu limite. Quando chega aquela Deus diz: daí você não passa, daí você não toca mais, porque ele é meu, ele está guardado debaixo da minha mão, e tudo na vida dele só acontece quando eu permito. Era assim na vida de Jó, é assim na minha e na tua vida, se a gente for fiel a Deus. Deus não permite que o inimigo faça além. Deus só permite até onde ele quer te provar, porque isso era nada menos e nada mais do que uma prova de Deus para a vida de Jó. E ele foi aprovado, e ele foi honrado, e Deus fez grandes coisas. Então nessa noite, irmãos, eu quero dizer para mim e para você: sair daqui com a certeza que o inimigo sempre levanta pessoas para nos caluniar. O inimigo sempre levanta alguém para dizer assim: olha, você não está servindo a Deus direito. Mas Deus conhece o teu coração. Não existe ninguém que te conheça mais do que Ele. Não existe ninguém que saiba os teus caminhos mais do que Ele. Não existe ninguém que sonda mente e coração. E a Bíblia diz que a palavra dele é como espada de Deus numes que vai na alma, na divisão entre o espírito e a alma. Ele conhece tudo. Então não adianta alguém se levantar e dizer: não, tu erraste. Tu estás fora do caminho. Se você está verdadeiramente fiel a Deus, não te preocupa. Porque é se levantar e cair. E se Deus não tiver misericórdia, Deus até abate. Irmãos,
Porque foi assim na vida desses amigos. Se Jó não tivesse orado e se eles não tivessem se arrependido, Deus tinha permitido o que, como ele fez na vida de Miriam, irmãos, a irmã de Moisés. Arão, um grande sacerdote, irmão de Moisés. A Bíblia vai dizer que eles falaram mal de Moisés. Começaram a falar mal de Moisés. Começaram a tocar onde não devia. Quem era Moisés? Homem consagrado a Deus. Homem que vivia diante do Senhor em obediência, honrava ao Pai. Aí Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés. A dizer, olha, Moisés não era para estar aí na frente não. Que Moisés não sabe o que está fazendo. Moisés ainda não sabe o que está fazendo. E falaram contra Moisés. E a Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu e não gostou. Deus olhou do céu e disse assim: vocês estão falando do meu servo, né? Então agora vocês vão ver o que é bom doce. Deus tocou neles e eles foram feridos com lepra. Ficaram leprosos, irmãos. E só sararam quando Moisés orou. É desse jeito. Fala mal e Deus usa quem falou. A pessoa que foi ofendida a orar e Deus restaurar. Porque senão morre. É desse jeito. Não se pode tocar naquilo que ele não sabe. Não se pode tocar numa pessoa se você não sabe como é a vida dele diante de Deus. Aí às vezes a gente toca, às vezes a gente fala e Deus começa a apertar o parafuso, você não sabe de onde é. É daquela pessoa que você está falando, que você não sabe a vida dele diante de Deus, a vida dela diante de Deus. Você fala e Deus começa a te apertar. E Deus começa a tocar, porque você não sabe o que está falando. Então vamos ter cuidado no nosso falar. Vamos olhar para Ele, para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. E se alguém, irmãos, está te apontando, está te acusando, fala também para Ele. Diz assim: olha, está assim, assim, vem cá, que tu sabe resolver. Eu não sei não, eu não vou me entristecer, eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar rancor no meu coração, mas eu vou contar para ti, porque tu sabes agir. Tu sabes fazer, amém? E para terminar, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Certa vez eu nova convertida, lá na Pentecostal, o pastor Elisaí, nosso pastor, tinha uns irmãos que chegaram, se eu não me engano, era de Caruaru. E tinha uma mulher que era uma bênção. O esposo dela era uma bênção, falava muito de Deus. E eu, com os irmãos da igreja, sempre fui de falar da paz do Senhor. E eu estava convertida, fui falar com o esposo dela, da paz do Senhor. Ela, depois que terminou o culto, fez o maior barraco, disse que eu estava afim do esposo dela e falou muito. E eu nova convertida, eu, Jesus, eu só fiz chorar. Eu disse: Jesus, tu sabes o que faz. Jesus, eu não era essa a minha intenção. Eu nunca tive intenção para aquele irmão, nenhuma. Aleluia. Tu sabes que eu só dei a paz. E depois, irmãos, ela teve que vir me pedir perdão. Aleluia. E outras coisas que também já aconteceram na minha vida. Aleluia. Outra vez, é muito interessante porque Deus, eu não sei o que acontece, né? Mas Deus trabalha dessa forma na minha vida. Outra vez em Vertentes, tinha uma irmã na igreja que ela sempre que olhava para mim, ela não gostava de mim. Ela não gostava de mim. Eu nunca fiz nada para ela. Deus é minha testemunha. Nunca fiz. E teve um momento que ela olhou para mim e disse assim: eu te odeio. E eu olhei assim para a irmã e disse: não, por que você me odeia? Ela disse: eu não sei. Quando eu olho na tua cara, me dá uma raiva e eu te odeio. Eu disse: que Jesus tenha misericórdia da tua vida. E eu fiquei com isso no meu coração, E teve um momento na igreja, isso na igreja, era com Santa Ceia. E eu pesou no meu coração e disse: Senhor, porque se eu fiz alguma coisa, se eu falei alguma coisa e a irmã se entristeceu comigo, né? Talvez ela, o
Senhor faça a obra. E eu pedi perdão à irmã. Quando eu fui pedir perdão à irmã, elas virou as costas e saiu do culto. Eu disse, Jesus tem misericórdia. Mas depois, irmãos, ela veio chorando e disse, mãe, em nome de Jesus me perdoa. A senhora nunca fez nada comigo, mas eu não sei o que é que eu tinha. Quando eu olhava para você, me dava uma raiva tão grande. Eu disse, aí eu falei para ela, irmã, me perdoe. Agora talvez a senhora fique com raiva de mim. Mas quem estava trabalhando na senhora era Satanás. Porque eu nunca fiz nenhum mal para a senhora e a senhora dizer que tem ódio de mim, irmã. Mas que Jesus te abençoe, eu te perdoe em nome de Jesus e nada tem contra a senhora. Mas era dessa maneira. E às vezes, irmãos, a gente não conhece o coração das pessoas. Às vezes existem essas coisas. Mas que Deus venha trabalhar em nós. Para que a gente honrar Ele